sabe o que é um pecador? Quem sabe o que é um pecador? Quem é um pecador, meus irmãos? Quem é um pecador? Quem é um pecador? Hã? Pecador é aquele que teve, é o teimoso. O teimoso é um pecador. O que é um pecador, jovem? O que é um pecador? O pecador é aquele que peca. Você é um pecador? Acabou de ser agora. Acabou de ser agora. Você é pecadora? Acabou de ser agora. Você é pecador? Ah, muito bem. A Bíblia fala que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Precisamos da graça do Senhor Jesus. Precisamos do amor do Senhor Jesus. Mas quem pode me dar um exemplo de pecado aí? Um exemplo de pecado? O quê? Mentira! Mentira é pecado, crianças! Mentira é pecado! Roubar é pecado! Brigar é pecado! Falar palavrão é pecado! Chutar um colega é pecado! Desobedecer não é pecado! Ir pra igreja é pecado! Não! Ir pra igreja não é pecado. Porque na igreja que nós aprendemos a palavra de Deus. Eu estava contando uma história aqui, ó. Não foi, crianças? Uma história de um menino que também foi pra festa. Viu, pastorete? Sim. O menino também foi pra festa. Ele foi pra festa? Foi. Chegando lá na festa, ele gastou todo o dinheiro dele. Pastorete, me arruma dinheiro que eu gastei o meu também. Que dinheiro, pastorete? O menino gastou todo o dinheiro, fazendo o que não devia. Todo o dinheiro acabou. Ele se viu desempregado, sem dinheiro, passando fome. Sim. Estava morrendo de fome. Eu também estou com fome. Pastorete? Sim. Mas esse menino falou, lembrou de uma coisa. Que ele tinha cometido pecado. Pecado. E as crianças falaram que pecado é desobediência, é desobedecer a Deus, é fazer coisas contra Deus. E ele tinha cometido pecado. Presta atenção. A gente pode brincar com pecado, crianças? Olha aqui, pastorete. Olha só. Antes de eu contar a história para você, eu vou pegar um negócio aqui, peraí. A gente não pode brincar com pecado. A gente não pode brincar com pecado. Essa garrafa aqui, ó, representa o pecado. Diga pecado. Essa corda aqui representa você. Diga eu. Pecado. Eu. Eu nada. Pecado. Presta atenção. E tem gente que acha que pode brincar com pecado. Ah, eu vou numa festa. O que tem? Que mal eu tenho? Eu vou numa festa. O pecado não pode me prender, não. Na hora que eu quiser parar, eu paro. É só uma festinha. O pecado não pode me prender. Festinha, né? Vai ver a festinha daqui a pouco. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. A pessoa foi numa festa hoje, amanhã ela quer voltar a sentir a mesma alegria que ela sentiu lá. Alegria passageira, alegria que destrói, alegria que mata. E agora ela começa a mentir. Vocês viram? Pastor Edson ali? Não. Só a criança, se o pastor Edson diz que eu não estou aqui não. Ó, vou me fingir que começa a mentir. Mentir é pecado, sim ou não? A pessoa fala, não, o pecado não pode me prender não. Na hora que eu quiser parar de mentir, eu paro. O pecado não pode me prender. E a pessoa começa a mentir, depois ela começa a desobedecer, e agora ela já está ali ó, roubando, ela já está ali pegando o que não é dela, e ela começa a pecar dissolutamente, e agora tudo que ela faz é pecado. E ela acha que está controlando a vida dela, mas ela não está. É o pecado que está controlando a vida dela. Quando ela menos espera, o pecado está controlando a vida dela. Quando ela menos espera, ela pecou tanto, e ela vai contra um pecado, uma mentira, desobedece, vai na festa, faz tudo de errado. Quando ela menos espera, ó, o pecado agora governa a vida dela. Não é mais ela que está governando a vida dela. Agora é o pecado que governa a vida dela. E o pecado leva ela para um lado, o pecado leva ela para o outro. Agora é o pecado que controla a vida dela. O pecado agora resolve levar ela para onde ela quer. O pecado leva para um lado, o pecado leva ela para o outro lado. Agora o pecado controla a vida dela. Tem pecado aí? Está com medo do pecado? É só não brincar com ele? Tem pecado aí? Está com medo? É só não brincar com ele que ele não vai pegar você. Mas talvez, assim como o pastor Edson,
Você chegou assim, ó, preso pelo pecado. E você não sabe o que vai fazer. Como é que eu faço para me livrar da mentira? Como é que eu faço para me livrar do pecado? Como é que eu faço? Agora é o pecado que manda na minha vida. Eu não quero mais fazer as coisas erradas, mas o pecado controla a minha vida. Segura o pecado aí, pastor. Cuidado com o pecado, hein? Eu tenho uma notícia para vocês. Pródigo estava no fundo do poço da vida dele. Pródigo estava dizendo que Pródigo fez um plano. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer assim: pai, pequei contra os céus e contra ti. E aí o poço me lembra uma coisa. Sabia que o fundo do poço não é o pior lugar do mundo? O fundo do poço é o pior lugar do mundo? Já foi lá para saber? Vou jogar ele lá. O fundo do poço não é o pior lugar. Sabe por quê? No fundo do poço tem alguma coisa embaixo para olhar? Tem alguma coisa do lado para olhar? Tem alguma coisa em cima para olhar? Tem. Quem está no fundo do poço só pode olhar para... E quem está lá em cima? Jesus. E a Bíblia fala que quando a gente se volta para Deus, Deus se volta para nós. Quando você se volta para Deus, Deus se volta para você. E Deus fez um plano para tirar o homem do fundo do poço. Lá no livro de Lucas, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou quem? Seu único filho. Qual é o nome do filho de Deus? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O plano de Deus para salvar o homem da prisão do pecado chama-se Jesus. E a Bíblia fala que Jesus morreu num lugar. Jesus morreu aonde? Jesus morreu aonde? Na cruz do Calvário. Olha só o que acontece comigo, com você, com todas aquelas pessoas que vão para a cruz de Cristo. Você chega preso pelo pecado. Você chega dominado e governado pelo pecado. Mas quando você vem para a cruz, quando você vem para Jesus, não importa se você cometeu um pecado, 2 pecados, ou 10 pecados, ou 1000 pecados, não importa quantos pecados você cometeu, a morte de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica e nos liberta de todo o... É este o poder da cruz de Cristo em nossas vidas. Aplauda Jesus por isso. Esse poder está aqui nesse lugar essa noite. Se você entrou aqui aprisionado pelo pecado, Jesus hoje, Ele quer te libertar de todo o pecado.